Estamos aterrissando na sua tela. Esse é o Rio Pode Mais, o podcast, o videocast da FEComércio RJ, que também é a Casa do Turismo. E esse é o assunto de hoje. Vamos falar sobre esse setor que movimenta tanto a economia do nosso Rio de Janeiro e com um time que não é nem classe executiva, aqui é a primeira classe, viu? É um time de férias que entende muito do assunto. Vamos às apresentações, começando o decano do turismo aqui no Rio de Janeiro, Nilo Sérgio, atualmente subsecretário, mas que tem uma longa história no setor, mais de 50 anos, Nilo. É porque eu estou velho, né? Eu estou com 74 anos, comecei trabalhando em 1969, então esse tempo é um tempo já bastante significativo dentro da nossa atividade. Quero agradecer, enfim, estar aqui hoje fazendo esse debate, né, do nosso Rio de Janeiro, do nosso turismo. É uma honra muito grande estar junto com o meu querido amigo, meu irmão Alfredo Lopes, e o meu queridíssimo amigo também, Pedro Guimarães, nesse momento aqui ímpar, para que nós possamos conversar isso. E também agradecer o convite que recebi do meu querido amigo Antônio Florencio, que é um dos motivadores do turismo no nosso estado. Antônio Florencio, presidente da FEComércio RJ. Vamos às apresentações que já foram feitas, de certa forma, aqui. Alfredo Lopes, presidente do Conselho da ABIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, também uma longa história no setor, fonte de jornalistas que recorrem ali em busca de números. Tudo bem, Alfredo? Tudo ótimo. Agradecer o convite, agradecer a FEComércio e a Band. Eu acho que esse tema aí é um tema que vai fluir aqui. Nós vamos ter que ter muito tempo para falar de turismo, né? Muito tempo, o assunto vai ser muito bom. Pedro Guimarães, presidente do Apresenta, a associação que representa os promotores de eventos do Rio de Janeiro e vem fazendo um trabalho importantíssimo na articulação política do setor ali em Brasília, enfim, suando a camisa ali em nome do setor. Obrigada, Pedro, pela presença. Obrigado a você, Mariana, obrigado aos amigos da Band, parabéns FEComércio por esse Pode Mais aqui, que é fantástico para a gente poder participar. E para mim, privilégio, eu sou o patrulheiro mirim dessa mesa aqui, ao lado do Alfredo e do Nilo, são meus gurus amigos, tenho esse privilégio. Acho que esse bate-papo vai muito mais longe, como o Alfredo falou, né? Se tiver tempo, a gente fica. Então vamos nessa, já engatando a primeira marcha. Primeira pergunta, a gente queria começar falando um pouquinho atualmente do setor. A gente tem a sensação, olhando as notícias, as reportagens, que a gente está ali numa ascendente pós-pandemia. Alguns números falam de expectativa de movimento de 4 bilhões de reais até o fim do ano. Falam de números já melhores do que aqueles registrados em 2019, antes da pandemia. É isso mesmo? O momento é especialmente bom para o setor? Nilo, queria começar com você. Comigo? Obviamente que nós vemos, após a pandemia, num cenário bastante difícil. Mas o Rio de Janeiro e o turismo, que foi um dos segmentos mais prejudicados, foi o turismo, mas também reagiu muito bem, né? Então, o pós-pandemia, com o trabalho dos empresários, com o trabalho também com o apoio do governo, conseguimos promover, conseguimos divulgar, e também a demanda reprimida fez com que os hotéis, os voos, as companhias de turismo, agências, operadores, trabalhassem muito mais por conta da reação nesse novo momento que foi pós-pandemia. Então, nós temos aqui o Alfredo, com certeza, os números da hotelaria, ele está mais atualizado, num momento assim importante, que eu acho que nós viramos a página. O que é importante agora é nós trabalharmos para nós mantermos a ocupação do turista, nem só nacional, como também internacional. Mas temos muito trabalho. É isso, Alfredo, em busca de números, assim, o Nilo falou dessa demanda reprimida, né, que existe depois de 2 anos, ali um pouco mais ali de restrições. É ainda uma demanda reprimida ou já é um novo movimento que não é só pontual? Olha, eu acho que já é um novo movimento, né? Lembrando, a gente teve um fato histórico aí, 80 hotéis do Rio, os maiores, ficaram fechados quase 8 meses, sabe? Hotéis que nunca fecharam suas portas, foi uma crise muito grave. Mas eu diria assim, o governo do Estado se debruçou, junto com a iniciativa privada, num programa
que mirou o mercado nacional certeiro. Quer dizer, pegou toda a experiência nossa aqui, Nilo, que foi fundador do Rio de vocês. Exatamente. Todos nós aqui trabalhamos juntos com o secretário Tutu, com o Sérgio Ricardo, e fizemos um programa assim pontual de visitar cada estado, cada cidade emissora de turistas aqui para o Rio de Janeiro, começando por São Paulo, capital interior, Minas Gerais e tal, e acabamos descobrindo até o turismo do agro, né? Que fomos lá em Goiânia, e é uma sensação em que hoje vem movimentando os hotéis de luxo. Isso ia até ser uma próxima pergunta. Quer dizer, mineiro e paulista já era tradicional aqui, mas os goianos estão invadindo mesmo a nossa praia? Estão invadindo a nossa praia. Pois é, eu acho assim literalmente aqui, né? Não é? Literalmente. Eu acho que a gente vai... Estamos agora no inverno, 72% de ocupação saindo do inverno, e o segundo semestre aí é promissor. Pedro, que medida que os eventos estão conectados com isso, impulsionando? Então, a gente está reunido aqui falando, a gente não fala mais de sofrimento, mas foi um desafio, né? Viver esse momento, mas acho que essa é a indústria que talvez não era enxergada de forma correta como uma importante atividade econômica que é, e que é capaz de criar, desenvolver e promover. Hoje os números são super expressivos, como a gente tem dito aqui, mas não adianta olhar para o que está acontecendo muito bem, os eventos estão voltando, as coisas estão acontecendo, os hotéis estão aí fazendo um esforço incrível, acho que é uma conexão de ações, porque depende efetivamente de uma política pública voltada ao desenvolvimento do turismo, e a gente tem os eventos como um dos segmentos capazes de ajudar a promover essa movimentação na cidade, no estado. A gente teve um papel, como o Alfredo aqui disse, o Nilo também, do Estado pensar empresarialmente como poderia ajudar. Eu acho que se tem esse sentimento macro, intrínseco ali nessa conversa, nesse diálogo, ajuda você conseguir se fortalecer. Agora, esse fortalecimento vai levar tempo, porque não adianta olhar para o lado, ver que os eventos estão acontecendo e achar que está tudo maravilhoso, porque foi Não muito tá. sofrimento. Está, mas teve muito sofrimento para conseguir sobreviver até aqui. E a gente precisa ainda de muito esforço, muita ajuda, porque a capacidade do setor tem de se desenvolver e de criar novas iniciativas, de conseguir reverter esse quadro. Para quem está ouvindo a gente pensando no associado ali da FEComércio, comerciante, que é motor também do estado do Rio de Janeiro, que está muito conectado com o turismo, não é à toa que a gente está falando disso aqui no podcast da FEComércio RJ, é bom ficar atento de que forma que ele pode participar desse momento tão positivo que o setor de turismo está experimentando. Posso pegar um gancho nessa fala? Porque o papel da FEComércio tem sido fundamental nesse processo todo. Acho que a liderança estruturante, capaz de ligar e de integrar o setor, conversar pelo setor empresarial com o setor público, com a prefeitura, com o Estado, especificamente ajudar a organizar e dar credibilidade para que as coisas possam voltar a acontecer. E, inclusive, na questão dos eventos, a FEComércio tem sido o parceiro fundamental. Ajudou no início da retomada com o Réveillon, ajudou com o Carnaval, tem ajudado com uma série de eventos dos mais diversos nichos segmentados que a gente possa ter, seja gastronomia, seja moda, seja economia criativa. Trouxe o Web Summit junto com a Prefeitura e com o Estado agora, está apoiando a ABAV, mas eu acho que esse tema do turismo, eu vou deixar para o Nilo falar um pouquinho, porque é realmente a aposta que todo mundo deve ter. Talvez nesse momento a gente tenha a certeza de que fortalecer a nossa identidade natural, o papel vetor que a gente tem na nossa economia, que é essa vasta cadeia do turismo, é fundamental para a gente poder crescer. Os números estão aí para poder demonstrar. Mesmo o comerciante que está ouvindo falar, mas eu não trabalho com turismo, peraí. É a indústria dos serviços, né? Essa é a que mais cresce no mundo. E no turismo, a cada 11 trabalhadores, um tem seu emprego voltado para o turismo. O turismo impacta em 52 itens da economia. E quando o Pedro diz que a FEComércio apoia, eu diria mais ainda. A FEComércio apoia financeiramente. A maior parte dos eventos, hoje no Rio de Janeiro, os grandes eventos, além de ações sociais, têm sido com a participação direta da FEComércio. Isso, nesses longos tempos que eu tenho militando no setor, eu não vi ainda, com todo respeito pelo passado, inclusive, mas nada que tenha sido tão expressivo em nível de apoio ao segmento nosso e ao Rio de Janeiro. Bom, e o resultado é um calendário cheio, né, Alfredo? Eu acho assim, que você está falando do comerciante, aí, o que ele precisa fazer? Nós estamos com um calendário aí cheio no segundo semestre. Eu acho que é importante ele estar atento. O turismo é o maior divisor de rendas, distribuidor de rendas
que a gente conhece, né, do camelô ao shopping, né, passando aí por restaurantes e tal. Quando o turista chega aqui, entra imediatamente na corrente sanguínea financeira do município o dinheiro. E ele tem que estar atento, né, porque você tem eventos ali no Porto, na Barra, na Zona Sul. Então, o que a gente precisa é que esse turista que chega se sente acolhido, né? Isso é que é importante. Eu lembro que a gente até conversou, você falou em outros estados, né? O retorno que a gente tem de alguns turistas é que você chega para Salvador, você tem Baiana, ali aqui no Rio de Janeiro você tem esse envolvimento de toda a cadeia, né, produtiva. Isso aí. Agora eu queria fazer uma provocação também, pegar, enfim, aproveitar a experiência de todos vocês para entender algo. A gente está falando de um momento muito positivo, o Nilo experimentou várias evoluções do setor. E até conversando, né, Nilo, antes da gente gravar, você falou que apesar de tantas evoluções, você falou, mas os números ali, aqueles cerca de 6 milhões de turistas no Rio de Janeiro, desde que eu lembro, né, há algum tempo, a gente estacionou, a gente teve Olimpíada, a gente teve Copa do Mundo, e os números ficam ali. O que falta, gente? Não, olha assim, na Olimpíada a gente ultrapassou muito isso, porque o Rio de Janeiro era o centro do mundo da mídia naquele momento. Eu acho assim, a Embratur nunca funcionou bem. Essa é a verdade. Quer dizer, não existe um trabalho contínuo, persistente, de você colocar o Rio de Janeiro e o Brasil na prateleira. O Rio de Janeiro é a melhor marca internacional do Brasil do turismo. Precisa ser trabalhado assim. Algumas vezes já desviaram a atenção para outros estados e tal, mas a gente agora está esperançoso. A Embratur virou uma agência. A gente espera que seja dotada de recursos, que não basta ser uma agência. E a gente sente assim uma certa organização já se montando com equipe muito profissional. Então eu acho que isso tudo vai repercutir no aumento de turistas internacionais já nesse verão. Você acha que a gente já vai experimentar e o Rio de Janeiro, com essa articulação que vocês falaram, de município, de estado, com a participação ali importante da FEComércio e RJ, você acha que está vivendo um momento de oportunidade importante? Sem dúvida alguma. Acho que esse é o momento e a gente tem que acompanhar. Eu acho que a força que as políticas públicas aqui, como o Alfredo mencionou, elas precisam acompanhar esse processo, ou seja, a gente precisa valorizar a natureza, promovendo as melhores identidades que a gente tem, o turismo sempre foi isso, e não achar que a cidade, o estado se vendem por si só. A gente precisa ter investimento maciço, precisa ter um calendário seguro, precisa ter promoção, precisa ter captação de projetos e de eventos para que possa fortalecer a nossa vasta indústria do turismo. No passado se dizia que a gente não tinha infraestrutura. Hoje a gente nada de braçada com a infraestrutura que foi capaz de receber os maiores eventos do mundo e que permeou justamente essa alavancagem do setor. Com os eventos, a gente é capaz de poder fazer isso. Por exemplo, através deles, a gente traz um resultado dessa movimentação da indústria de comércio, serviços, bens, e que dá um resultado no turismo muito fortalecido. Eu costumo dizer, fazer uma brincadeira sempre que isso é uma equação do primeiro grau muito simples, né? São duas equações. Uma é segurança pública, mais limpeza na cidade, mais transporte, mais bons serviços, vão dar um bom resultado do turismo. Então, somando esses fatores, vai ter um resultado do turismo melhor. Assim como juntar cultura, esporte, entretenimento, também vai dar o turismo na veia, na ponta. Então, se os esforços do poder público puderem pautar que essa natureza de acreditar que cuidar da cidade, cuidar do Estado, é investir em turismo, o resultado com certeza vai ser melhor. Essa é a política pública das suas áreas específicas, a Embratur, Ministério, assim como a Secretaria de Estado hoje, através da liderança do secretário Tutuca, tem feito, ou seja, investindo, o governador botou dinheiro aí, fazendo eventos, levando a captação em outros estados, que o Nilo está liderando, pode falar um pouquinho melhor, é o resultado que a gente espera. É isso mesmo. Os números, tua pergunta para o Alfredo, os números hoje são números que não são significativos, os números do turismo. No turismo internacional, como exemplo, no ano de 2000, o Brasil recebeu 5.380.000 turistas internacionais. 20 anos depois, nós temos hoje aí 7 milhões, não chega a 7 milhões de turistas internacionais, nesse período todo. É um avanço muito pequeno. E entra ano, sai ano, eu até participei também desse processo, mas nós precisamos avançar, nós precisamos trabalhar para que venham e promova a vinda desse turista para cá. O turismo que mais cresce é o turismo de curta distância.
Isso historicamente pelos dados da Organização Mundial do Turismo. Obviamente que o Brasil está um pouco distante do polo comprador, né? Estados Unidos e Europa. A França é o país que mais recebe o turista internacional, mas ali a Europa, você em 2 horas, 3 horas, você consegue. Então a França recebe 75 milhões e tal. Mas a nossa vizinha Argentina, eu gosto muito e me identifico muito, recebe a mesma quantidade de turista que o Brasil recebe. Alguns anos até maior, né? E alguns anos até maior. Impressionante. Então, precisamos de uma política de captação de voos internacionais, precisamos de campanhas no mercado de fora, o que o secretário Tutuca, que o Sérgio Ricardo, como presidente da Turirio, nesses últimos anos tem feito. O secretário Gustavo Tutuca conseguiu, através do seu prestígio como deputado, como executivo, trazer para dentro da secretaria orçamentos suficientes para fazer tudo que foi feito no ano passado e tudo que vai fazer aqui para frente. Essa alavanca que o Alfredo falou aqui no mercado doméstico já é, sim, em função do trabalho que foi desenvolvido pela Secretaria de Turismo do Estado. Certeza. Então, nós estamos animados com relação a esse trabalho. E esse trabalho, obviamente, que é junto com o setor privado, é junto com a BAB, é junto com a BH, é junto com a associação, com a Apresenta, enfim, mas o gestor público e a Secretaria de Turismo está fazendo uma diferença muito grande. E eu fico cavaleiro para falar, porque eu fui o secretário da gestão anterior. Com toda a dificuldade que eu tive também, na época, do Estado, né, em recuperação e trabalhando isso, mas o secretário Tutuca conseguiu que o governador entendesse, e o governador entendeu plenamente do que significa o turismo. Então colocou os recursos, nós estamos com um calendário imenso, participando de todas as feiras internacionais, todas as feiras nacionais. Estamos levando, no ano passado levamos o show do Diogo Nogueira para 8 capitais, levamos para fora, vamos levar agora o Mumuzinho num calendário até o final do ano, em eventos nas principais cidades emissoras de turismo para o Rio de Janeiro. Você pega o nosso material, estamos com um stand em Copacabana, passou por lá nesse verão mais de 26 mil pessoas, turistas, pegando nosso material, ouvindo música no final da tarde. Quer dizer, tudo isso aí, né, Alfredo? É uma forma que a gente está mostrando que precisamos promover, precisamos divulgar. Mas o setor reconhece que o trabalho que o Estado está fazendo nesse momento tem sido fundamental para essa movimentação do turismo internacional, mas principalmente o turismo doméstico. Esse turismo doméstico foi o segmento que foi o salvador da pátria. Pois eu vou perguntar hoje como é que está a distribuição. Salvador da pátria, do 70-20. Pós-pandemia. 70 doméstico, 30 durante a alta e 80-20 nas demais. E entre os domésticos é isso? É São Paulo, Rio de Janeiro? São Paulo. Depois Minas. Vou pegar esse gancho que o Alfredo falou, e foi exatamente isso. Isso também se reflete nesse resultado porque se você está trabalhando para o turismo doméstico, você tem que oferecer a infraestrutura da conectividade. E hoje, um dos grandes gargalos que a gente vinha vivendo era a questão da aeroportuária. A questão do Galeão foi fundamental para, inclusive, impedir que esse crescimento e essa sustentabilidade do turismo doméstico no Rio de Janeiro pudesse ser ainda maior. Porque não havia conectividade, com a ausência dos voos do Galeão, a gente só tinha a sobrecarga do Santos Dumont. Isso também impactou na indústria de eventos, porque tirou do mercado roteiros de turnês internacionais de artistas ou de artistas nacionais, que por uma questão logística operacional de melhor custo, optava em seguir uma linha que eventualmente escalava justamente pela falta de conectividade aeroportuária. Você acredita que isso vai mudar agora com esse movimento dúvida que a gente está tendo de retomada do Galeão? A gente já tem notícias aí dizendo que já começam a aumentar os voos, já começam a fazer ações, inclusive promocionais, agora
A Gol já começou a fazer agora uma ação promocional para poder se conectar melhor com o Carioca, com o Fluminense. Novos Mas, por voos exemplo, internacionais. E mais né? shows internacionais, por exemplo, entrando mais na rota ali dessas turnês. Não tenho dúvida. E outra coisa, o Nilo falou sobre a questão de números. A gente fala, Mariana, que a gente não tem nem como hoje medir, aferir efetivamente o turista que está entrando pelo Rio de Janeiro, porque esse turista entrou para São Paulo. Porque os voos internacionais, a maioria deles chegam por Guarulhos. E por essa falta de conectividade, muitas vezes esse turista, ele, na verdade, ele é... Claro que ele passa pela imigração, ele é acompanhado o tempo inteiro, mas ele acaba saindo... É contabilizado para São Paulo. Contabilizado para São Paulo. Acaba sendo a nossa estatística, porque ele entrou para São Paulo e muitas vezes isso dificulta fazer a conexão, inclusive por conta do custo e tudo mais. Ele sai de uma aeronave internacional, passa por uma aeronave doméstica, o tamanho não é o mesmo, então você tem uma dificuldade. O destino dele já é mais dificultoso, então, ou seja, a escolha pelo destino final, ela acaba sendo prejudicada. Por exemplo, uma questão que muito pouca gente falou agora durante a discussão aeroportuária, e aí foi trazido num debate recente que a FEComércio levantou essa bola, a questão dos cruzeiros marítimos. Os cruzeiros marítimos, por exemplo, nesse momento a gente não está nem disputando com São Paulo, porque São Paulo já tem uma dificuldade natural porque o porto é Santos. Então a logística já é prejudicada. Mas, por exemplo, um navio que hoje traz 4 mil passageiros e decide 3 anos antes fazer com que o seu hub seja, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele está trazendo 8 mil passageiros para fazer a troca de um cruzeiro que termina na cidade e começa um novo... E quantos voos seriam necessários, quantas aeronaves? Os hotéis também se beneficiariam se houvesse a conectividade aeroportuária. Então, não tenho dúvida que isso vai ser importante para o setor de eventos, vai ser fundamental para as agências de viagem, para a operacionalização melhor do Rio de Janeiro e para a escolha do destino Rio ser um destino mais vendável ao mercado. Não vai ficar tão caro pela distância que se provoca. O Nilo falou aqui do programa O Rio Continua Lindo e Perto, que a Secretaria tem feito fantástico, ou seja, demonstrando a proximidade que o Rio de Janeiro tem. E a gente, com decisões errôneas do passado, como foi essa, acaba botando mais longe aí o destino do que deveria ser. Pelo menos mais demorado. Mais demorado. Mas esse ano bateu o recorde do turismo embarcado. E a gente tem... E é um turista importante para a cidade, porque ele vem, acaba conhecendo a cidade e volta depois. Né? Porque a pessoa não faz cruzeiro todo ano. É uma degustação, degustação do destino apenas. Você sabe, Alfredo, lembrando aqui, interessante, você vê que aliás, nós já participamos de vários momentos de questionamentos, enfim. Os cruzeiros, quando começaram a lei de cabotagem e vieram para o Brasil, a hotelaria de lazer, os resort hotéis, através da associação deles, eu fui um dos debatedores, nos reunimos para que trabalhasse a importância de que esse turista dos cruzeiros, eles vêm para cá, os navios vêm para cá vazios, na maior parte, aí trabalham no nosso verão, que é verão aqui, inverno lá fora, e tira a hospedagem dos hotéis de lazer. Porque se levar em consideração que um passeio de navio, você tem café da manhã, almoço, jantar, lanche, são 5 refeições. É uma novidade, né, você poder embarcar num transatlântico desse. E muitas vezes os preços acessíveis, porque divide em 12 meses. Então, acaba naquele momento, nós ficamos com esse pensamento de que poderia ser uma concorrência ali. E hoje, com o passar do tempo, mostrou-se que literalmente não é isso. Eles vêm e contribuem com a chegada do turista, com outros estados, outros passageiros circulando também comércio, no Rio de Janeiro, no comércio. Então, hoje nós, que eu me considero também hoteleiro, nós temos hoje uma mentalidade, um pensamento completamente diferente de 20 anos. Só falta eles ajudarem na queima de fogos de Copacabana. Tem essa demanda também? Tem essa demanda. Eles estão do outro lado do camarote. A gente tem amigos aqui. No passado eu sofri muito com essa história. Até porque eu entrei no setor de... Você estava daquele lado, né? lá, e eu falo, não é bem assim, deixa eu contar a história. Mas como eu tenho amigos, os amigos cuidaram de mim e conseguiram me ouvir. Então... Mas eu posso dar, Alfredo, aqui em primeira mão também uma informação. Vamos pagar. Primeira mão. Conversando agora, foi na sexta-feira passada, com o Marcos Ferraz, que é o senhor da CLIA, que representa os transatlânticos, ele falou assim, não,
que é apresentar a proposta que eles querem participar dentro junto conosco nessa possibilidade de ajudar nos fogos. Olha, temos uma informação importante aqui no Boa, nosso inédita, videocast, em é. primeira mão. É isso, Nilo? Quer Para dizer? levar, é isso. Muito justo. Os eventos agradecem a Bom, FEComércio. se o Marcos estiver ouvindo, se você falou em off, agora Deixa de ser. você vai ter que cumprir isso. Agora é compromisso. Agora é compromisso. Embora você tenha dito que para apresentar a proposta que você vê com carinho. Mas, de qualquer forma, já estamos registrando aqui que vai ser viável. Olha só. Maravilha. Gente, a gente falou um pouco do turista nacional, quem é esse turista, e aí falou da importância do turista estrangeiro. E também queria mapear um pouco quem é esse turista estrangeiro, da onde que ele vem hoje. Bom, o primeiríssimo é o argentino, né? E Mercosul, até por esse motivo de estar perto aqui, muito próximo, vem até de carro. Mas, como eu já te falei, no verão passado a gente teve assim, uma presença exponencial de americanos, que a gente está muito preocupado de vir a cair por causa da volta da exigência do visto. Que é um Para o negócio, turismo, isso é péssimo, essa exigência. péssimo. É um retrocesso. Para o Brasil é péssimo. Imagina, aí pegando de novo, puxando um pouco a sardinha pelo lado dos eventos, imagina uma turnê de uma banda quando se decide fazer escalar várias cidades, que vai medir ali, fazer a contabilidade do custo operacional daquilo, mas a gente tirar visto para toda aquela enturragem de gente, fora o que se E o vem tempo, junto, o desgaste. e as pessoas que vêm. Como é que você vende isso lá fora? Você, na verdade, não é você acaba não sendo amigável, né? Você, usando a expressão do setor, você não é friendly a todas as tribos, e você não é friendly a todos os segmentos, e a gente precisa inverter, ou, na verdade, reverter essa decisão. Essa decisão é inexplicável. É inexplicável, né? não tem faz sustentação nenhuma. menor sentido. É aproveitar que a chegada do novo ministro, né, vai tomar posse essa semana, da importância de pedir a ele um esforço junto com o presidente da Embratur, que junto com o setor privado... Que é do Rio de Janeiro? Que é do Rio de Janeiro, o presidente da Embratur, junto com o setor privado, em nível nacional, que lute e que mostre ao presidente Lula a importância que é dar a continuidade como no passado, da facilidade do visto para as pessoas chegarem aqui. Não agora chegar e pedir, exigir que haja o visto. Isso aí vai trazer uma dificuldade muito grande. Vai prejudicar e muito a chegada do turista estrangeiro aqui no Eu acho gozado que sobre esse negócio do visto, eles publicaram várias matérias do Ministério do Turismo dizendo que aumentou porque tiraram o visto e tal. Aí quando eles quiseram mudar, eles alegaram assim, não, nós vamos mudar porque não houve um aumento significativo. Pô, estava na pandemia, não foi divulgado. Como é que você tem um aumento? E você, quer dizer, que está ali na ponta, experimentou um aumento significativo nesse último verão de americanos. No Rio de Janeiro, até porque teve uma nevasca lá, né? E aqui era o céu. E a gente que vive com essa distância dos eixos principais, a gente precisa valorizar, é uma competição que precisa ser equilibrada. Não adianta a gente viver argumentando a reciprocidade, podia ser até ideologicamente correto e tal, mas a gente vive em outro momento, a gente tem que aproveitar que o dólar hoje está favorável a esse mercado emissor, para que possa incentivar o consumo, assim como está favorável para a gente ir para a Argentina, e a gente tem viajado pelos destinos mais próximos, induzir e seduzir para que esse turista possa vir para cá, porque oferta na prateleira de produtos, a gente tem uma vasta alternativa e a gente tem uma infraestrutura capaz de absorver Pedro, agora você com vê, a melhor qualidade. O risco de vir imigrantes ilegais americanos para cá é zero. Então não tem justificativa, mais uma coisa que não se sustenta. Não pode o que venta lá, venta cá. O turismo, reciprocidade não funciona. Reciprocidade não é isso. Agora, Mariano, eu queria deixar até aqui já sei que já estamos quase no final, mas tem também um produto que nós vamos viabilizar, nós estamos andando bem, está caminhando bem, que é o tax-free. O tax-free é aquele imposto do turista estrangeiro, ao comprar a mercadoria aqui, no retorno dele para o seu destino, Cashback. ele recebe o imposto do ICMS, ele recebe de volta, ou no cartão, ou em espécie, o que for. Então, nós estamos caminhando bem, mas é necessário o governo do Estado, Secretaria de Fazenda, o apoio também do governador, nós estamos trabalhando, já está aqui no Rio, bem caminhado. E em nível nacional, porque está sendo apresentado isso lá no Confas,
em nível nacional, nós vamos ter uma ação. A implantação do tax-free vai trazer e vai melhorar, com certeza, porque da pesquisa feita, muitos turistas decidem o destino para passar férias quando tem também o imposto que ele consegue reverter em recurso, em produto, o que for. Então, nós estamos caminhando... Qual a perspectiva? De a curto prazo, esperamos... Acho que esse verão já ainda não. Esperamos que sim. Né? Todas as iniciativas de governo, de Estado, venham para que possamos implantar isso, pelo menos até o final do ano. Vai ser um grande vai ser um salto incrível. Toda a cidade do mundo importante tem tax-free, tem um ônibus de turismo, que a gente também não tem aqui. É um troço inexplicável. Gente, conversa boa, passa rápido, mas estamos aí, fechando com boas notícias e boas perspectivas de futuro aí, quem sabe isenção de imposto já para esse verão do turista que vem para cá, que deve culminar ainda melhorando esses dados que já estão bons. Queria agradecer muito vocês, essa conversa valiosíssima. Nilo Sérgio, muito obrigada. Obrigada, Alfredo. Obrigado a vocês. Pedro. Obrigado, Mariana. Queria só, por último, registrar que a gente precisa acompanhar, aproveitar esse momento que tem um prefeito e um governador que tiveram uma maturidade política para poder resolver a questão do aeroporto e gosta do setor, gosta da nossa agenda, que nos ajuda a conseguir fortalecer os incentivos tributários, as iniciativas para o setor, para que a gente possa desenvolver. A parte da reforma tributária é fundamental nesse processo. A gente precisa brigar para que o Rio não seja prejudicado. O setor de eventos, todas as atividades segmentadas da cadeia do turismo precisam ser olhados com carinho. A gente conta com o apoio do nosso imposto, governo. Pedrinho, no imposto, ainda tem aqui um projeto do deputado Gustavo Tutuca, que é o ICMS para o turismo. Como já tem para a cultura e para o esporte, também tem para a cultura e tem para o esporte. Tem 0,25 para a cultura, 0,5 para o esporte. E o turismo é merecedor de também ter uma parte desse imposto, né, Alfredo? Para que seja para captação de eventos, investimentos. Mas o deputado Gustavo Tutuca apresentou esse projeto. Eu acho que em curto prazo nós vamos ter também mais um momento importante de benefícios para o turismo do Rio de Janeiro e do Brasil. Tem assunto para mais um podcast aí, gente, quem sabe? Alguns. Obrigada pela companhia de vocês, obrigada a todos os convidados. Até a próxima, gente. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. O meu cachê, quem é que paga? Está contigo? Tá bom. Só queria